A paz do Senhor a todos. Pastor Marco Lopes, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, setor 120 Penho. Nesta oportunidade, eu quero convidar a todos a participar do nosso canal do YouTube. Faça sua inscrição, dê um like, faça ali também um comentário. Nós queremos ganhar vidas através desse canal. Estaremos transmitindo cultos ao vivo, mensagens gravadas. Para nós será uma bênção você estar assistindo e participando conosco desse canal. Que a sua vida possa ser abençoada. Agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe. Sempre é uma alegria estarmos na presença do Senhor. Aos irmãos que estão aí na internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. O Senhor colocou no meu coração uma palavra. E o tema desta palavra chama assim: Rei Davi e o segredo da unção. Todos conhecem a história de Davi. Todos conhecem o que Davi passou, o que Davi lutou para ser rei em Israel. Interessante que em determinado momento da vida de Davi, quem sabe nem passava para a sua cabeça de ser rei em Israel, quando ele estava com as ovelhas, cuidando delas ali no campo, com muito amor, dedicação. Mas Davi, ele tinha um diferencial. Davi era um menino, um jovem, que buscava a presença de Deus. E muitos dos salmos foram escritos por Davi. E nós podemos observar que Davi tinha uma intimidade com Deus. Quem sabe, nós hoje estamos aqui cultuando a Deus, e estamos num culto com jovens. E às vezes você pode pensar: qual será o meu futuro? O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para mim? E eu quero dizer para você, jovem, que entrou neste lugar, que Deus tem o melhor para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará por ti. O segredo é estarmos com Deus. O segredo é vivermos com Deus. Deus quer usar. E quando nós vemos que Saul já reinava, ele fez algo que não agradou a Deus. A Bíblia diz que Deus estava provando a Saul. Aquele povo pediu um rei, Deus deu Saul para ser rei em Israel. E uma guerra entre os filisteus, havia uma ordem de Deus: espera o profeta para sacrificar, que eu darei orientação para esta peleja. Saul, vendo que o profeta Samuel não chegava, se demorava para chegar, apresentou o sacrifício que não era para ele apresentar. Samuel chegou, disse: o que fizeste, Saul? Você não chegou a tempo, fiquei preocupado, o povo estava se dispersando, o povo estava saindo fora, o povo estava indo embora, fiquei preocupado. Eu mesmo fiz o sacrifício, eu mesmo apresentei o sacrifício. E no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim: Samuel a Saul: porém agora não subsistirá o teu reino, já que tem buscado o Senhor para ti um homem segundo o teu coração, e já que lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou.
não fizeste aquilo que o Senhor mandou. Deus rejeitou a Saul e já buscou um homem segundo o seu coração. E este homem era Davi. E a Bíblia nos diz que Davi, ainda muito jovem, com 17 anos, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler. Deus manda Samuel ungir a Davi como um rei. Então disse 1 Samuel 16, versículo 1, e disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos lhe tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício e te farei saber o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais a Samuel, a Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E o moço era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unges, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O segredo está na unção. O Espírito Santo de Deus, dá um pouquinho mais de retorno só. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua igreja. E a unção de Deus está sobre a sua igreja. Deus, Ele quer batizar a todos com o Espírito Santo.
E quando eu vejo esta passagem da unção, e nós vamos falar sobre a unção e o segredo de Davi, o seu reinado, nós podemos observar que Deus já tinha escolhido a Davi. Quando ele manda ir à casa de Jessé, com um vaso para ungir um rei, Deus já tinha escolhido. Mas o homem, nós somos falhos. Vemos com a nossa visão, mas Deus nos vê no nosso íntimo, nosso coração. Deus conhece aquilo que você passa e o que você quer fazer para a obra do Senhor. E às vezes muitas pessoas se enganam. Samuel era um profeta experiente. Quando ele viu o primeiro filho de Jessé, quem sabe ele falou assim: olha que rapaz bonito, forte, guerreiro, é esse o escolhido. Deus fala assim: não é este, não tenho escolhido ele, não foi o que eu escolhi, porque tu olhas com o teu olhar de homem, mas eu vejo o coração, eu vejo o íntimo. Quando ele se apresenta, Eliabe, certamente ele falou assim: hoje está fácil, vou logo ungir. Quem sabe ele já pegou o vaso, vamos ungir. Deus repreende: não é este o que eu escolhi para ser ungido. Aguarde mais um pouquinho. Aguarde mais um pouquinho. Se apresenta o segundo filho. E novamente o Senhor falou: não é esse. Tenho rejeitado. Não é este. E a Bíblia diz que passou-se os filhos de Jessé, homens que tinham, quem sabe, na visão do ser humano, na visão humana, condições de ser rei em Israel. Mas Deus conhece a nossa estrutura e sabe o que nós podemos realizar. E se passa Abinadab, e Deus fala: não é esse o escolhido. Samar, não é esse escolhido. Tão poucos são esses escolhidos. Faz passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse: o Senhor não tem escolhido nenhum desses filhos. Será que ainda sobrou alguém? Será que você tem mais algum filho para ser ungido? Quem sabe, irmãos, como Davi, quem sabe, nem lembrado você é. Quem sabe, alguém não te valoriza, mas Deus vê o meu e o seu coração, porque a palavra diz: Deus escolheu segundo o seu coração um rei para estar na frente desta nação, segundo o coração de Deus. E às vezes, irmãos, eu já passei pela juventude, eu sei como que é, as aflições de uns jovens, por ter um ministério, por estar buscando algo da parte de Deus. Mas Deus diz ao meu e ao teu coração, que Ele tem alcançado a tua vida, tem alcançado e sabe aquilo que pode fazer através da tua vida. Jessé fala: ainda tem um menor, tem aquele que está no campo trabalhando, cuidando das minhas ovelhas. Todos aqueles que estão na presença do Senhor sempre está fazendo alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Não é porque eu não tenho um cargo, não é porque eu não tenho uma posição que eu não vou fazer nada. Eu vou me fazer alguma coisa na presença do Senhor. Não é isso que nos segura na igreja, não é isso que nos segura
Davi estava cuidando das coisas do seu pai, das ovelhas. Samuel diz assim: olha, Jessé, enquanto este menino não estiver aqui, nós não vamos sentar à mesa, nós não vamos sacrificar. Traga este menino logo, traga este menino. E a Bíblia diz que mandaram buscar a Davi, trouxeram. O menino era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E aí diz o Senhor: levanta-te, Samuel, levanta-te, unge este menino, porque este é o que eu tenho escolhido. Aleluia. Unges esse menino. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Deus deu poder a Davi. A Bíblia nos diz que no Antigo Testamento havia uma manifestação esporádica do Espírito Santo, e foi na vida de Davi esta manifestação. Pronto, Davi está ungido, acabou? Davi já é rei? Já é rei diante do Senhor, mas perante os homens ainda não. E às vezes nós pensamos que é fácil as coisas na vida da gente. Pensamos que é tudo, chegou rapidinho, já aconteceu. Espere aí. Temos que passar por processos até chegar a ser rei. E a Bíblia diz que quando entrou o Espírito do Senhor na vida de Davi, saiu o Espírito do Senhor da vida de Saul. E além de sair, além de se retirar, assombrava o espírito mau da parte do Senhor na vida de Saul. E aí começou. Saul começou a ser atormentado. Mas a Bíblia diz que alguém deu testemunho de Davi para Saul. A Bíblia diz que os seus funcionários, aqueles que trabalhavam com Saul, olha, veja se tem alguém que saiba tocar, para que o Senhor, quando o Senhor for apossado desse espírito mau, possa ser liberto. E aí Saul falou assim: busque uma pessoa para que esteja na minha presença, para que faça isso. Alguém se lembrou de Davi. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Quantos filhos Jessé tinha? 7. Mas eu tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. Além de ser valente, ele é animoso. Ele é uma pessoa para frente. Ele é uma pessoa que não fica choramingando. É uma pessoa que fica, além de ser valente, ele anima, sabe? Você já viu pessoas desanimadas? Tudo é um problema. Eu não posso fazer isso por isso. Vai chover, porque vai trovoar, porque não vai estar muito sol. Mas Davi não, ele tinha um espírito animoso. Tudo que se dava na sua mão, ele não, vamos fazer, vamos realizar. Davi era um homem, era um jovem que tinha essas qualidades. Além de tudo, está dizendo, é um homem de guerra este menino. E além de ser um homem de guerra, ele é sisudo de palavras. O que é sisudo de palavra? É uma pessoa que responde não com má educação, não com
grosseria, mas responde na íntegra aquilo que precisa ser respondido. Ele é sisudo, ele fala a verdade, ele é um menino que sabe se comportar, ele é sisudo em palavras. E além de tudo, essas qualidades, ele é gentil de presença, ele é simpático, porque as pessoas têm que se comportar, irmãos. Não adianta você, querer se relacionar com as pessoas e ser mal educado, não saber se comportar com as autoridades, com aqueles que estão acima de você. Temos que ter um comportamento, porque existem autoridades. Eu estou aqui como autoridade de Deus nesta igreja, mas eu respondo ao meu pastor José Wellington, e o pastor José Wellington responde a Deus, e nós temos responsabilidades diante dos homens, e tudo isso precisa ter uma qualidade na vida daquele que quer ser usado por Deus. Você já viu pessoas rebeldes, desconcertadas, querendo ser usada por Deus? Deus não usa de forma alguma. Deus quer pessoas que tenham qualidades para ser usada por Ele, aleluia. E além de todas essas coisas, ser gentil de presença, uma das coisas que nós precisamos, o Senhor é com Ele. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. E a Bíblia diz que Saul pediu para o seu pai Jessé: olha, deixa Davi comigo, gostei deste menino, gostei, ele vai ficar tocando, porque os espíritos vêm me atormentar. Davi começa a estar com o rei, começa a participar num palácio com o rei Saul. E ele é rei ainda? Não, foi ungido a rei, mas não é rei. Chegou-se um momento que Saul gosta tanto de Davi, que ele falou assim: você vai ser o meu pajem de armas. Além de tocar, você vai estar comigo, ser o meu pajem de armas. E a Bíblia nos diz que no capítulo 17, todos conhecem essa história, não vou me atentar nessa história, onde Davi é usado por Deus para matar um gigante. Davi é um instrumento de Deus, levantado por Deus, para matar aquele gigante. O seu pai manda ele àquela guerra, ele não estava em um momento pensando em guerrear, mas ele leva ali alguns alimentos para os seus irmãos, ouve aquele gigante desafiar o povo de Deus, enfrenta aquele gigante e vence aquela batalha. Mata Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. Mas Davi ainda não é rei. Conseguiu um fato diante de toda aquela nação, porque a Bíblia diz que aquele gigante por 40 dias afrontava o povo de Deus, ria da cara do povo de Deus. Davi se levantou e enfrentou aquele homem, aquele gigante. Davi ainda não era rei. E aí, depois de matar aquele gigante, Deus concede a Davi uma amizade muito forte com o filho do rei, Jonatas. E eu quero dizer para você nesta noite, que na tua caminhada sempre vai ter alguém do teu lado para te ajudar. Sempre vai ter alguém para te dar um conselho, para te apoiar no teu ministério. Eu não sei se é a tua mãe, o seu pai, o seu tio, a sua tia, mas sempre tem alguém com o joelho, amando o que abençoou, orando pelo teu ministério, orando pela tua vida, te ajudando, te abençoando, porque Deus, Ele sempre coloca alguém do teu lado para te ajudar, aleluia. Jonatas, filho do rei,
seria o sucessor daquela nação, mas eles se afinam numa amizade muito grande. Davi começa a prosperar diante do rei. A Bíblia diz que o rei dá missões para Davi, depois de ver que Davi tinha vencido aquele homem tão grande. Davi é um moço escolhido por Deus. Em um determinado momento, no 1 Samuel 18:7, diz que as mulheres começam a cantar, tangendo, 18:7, umas às outras, e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Sempre vai ter alguém também. Por isso que eu falei que não é fácil chegar aonde você tem que chegar, mas Deus está contigo nesta luta, nesta batalha. Saul olha para Davi agora como um inimigo, porque as mulheres começam a cantar: olha, Saul matou milhares, mas Davi foi melhor. Davi foi melhor, matou 10 milhares. Davi, ele não se engrandeceu com isso. E às vezes alguém olha para você e fala assim: está pregando melhor que eu, está cantando melhor que eu, está evangelizando melhor que eu. Irmãos, vamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer, porque Ele quer fazer o melhor. Não olha para quem está sendo desenvolvido ou está fazendo. Saul começou a ter inveja de Davi. Por quê? Poxa, eu matei milhares, mas Davi 10 milhares, e as mulheres estão fazendo propaganda dele. A Bíblia diz que ele se enfureceu. E agora, este menino, este moço, a Bíblia diz que a idade de Davi era 17 anos quando foi ungido por Jessé. Um menino, um moço, enfrentou Golias, enfrentou exércitos. Aí Saul tenta matar a Davi. E na nossa caminhada, por muitas vezes, estou aqui pregando, irmão, uma palavra profética, viu? Por muitas vezes alguém vai querer te matar. O teu ministério, a tua vida. Mas saiba que Deus está contigo, aleluia. Você tem a unção de Deus. O segredo está na unção de Deus, aleluia. O segredo está na unção de Deus. A Bíblia diz que Saul intentou matar pela astúcia. Falou assim: olha, eu não quero matar esse menino, mas eu vou ver se os filisteus o matam. Vou colocar ele em situações para ver se ele morre na guerra. Irmãos, podem até armar situações para você, mas quando nós temos a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, Deus nos reveste para sairmos de arapucas, sairmos de situações que alguém coloca e tenta te matar. E nesta noite eu quero profetizar na tua vida que o teu ministério, você não vai morrer, porque Deus está contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo, na tua vida, na tua família, aonde você estiver, o Espírito de Deus está contigo. A Bíblia diz que Saul tentou de várias vezes. E quando Davi enfrentou Golias, todos conhecem essa história. Uma das promessas de Saul é que quem ganhasse aquela guerra, que matasse aquele gigante, ia receber uma das suas filhas como esposa. E o que sucedeu,
Merabe, filha de Saul, que deveria ser dada a Davi, ela foi dada por mulher, Adriel, neolatíata. E aí, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Vou casar. Porque ele tinha prometido uma das filhas para quem vencesse aquela guerra. Só que naquela época, aquele que casasse com uma mulher tinha que ter um dote. E Davi não tinha dinheiro, e ele até questionou e falou assim: como eu vou casar com a filha do rei? Como que eu vou casar com esta moça? Ele questionou a Saul. Saul falou assim: eu vou armar uma cilada para Davi e vou tirar a vida dele. Fala para ele lá matar 100 filisteus e me traga aqui o prepúcio dos filisteus para se tornar como vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer o quê? Cair a Davi pela mão dos filisteus. A intenção de Saul era matar Davi. Mas o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. Davi estava ungido por Deus. Era ungido por Deus. E a Bíblia diz que Saul armou esta armadilha, mas como ele tinha a unção de Deus, cheio da graça de Deus, ele foi e matou 200 filisteus. Não 100, mas 200. E trouxe para ele aquilo que ele tinha pedido. Prepúcios dos filisteus. Deus deu esta vitória, casou-se com Mical. O homem ficou invejado, ficou com um ciúme terrível. Porém, o Senhor estava com Davi. Porém, o Senhor ungiu a Davi. Davi, ele sai da presença de Saul, escapa novamente através da sua esposa Mical. A Bíblia diz que Saul falou: vou matar esse homem, eu mesmo vou matar, vou procurar ele. E a Bíblia diz que Mical tirou ele, Davi, por uma janela, e ele foi e fugiu, e escapou da mão de Saul. E ela, para enganar o seu pai, na sua cama ela colocou uma estátua, cobriu com peles, e quando os homens de Saul chegou, não tinha ninguém, porque ele já tinha fugido. Davi, entenda, ele tinha unção, mas ainda não era rei. Davi, não foi fácil para ele conseguir o seu reinado. A Bíblia diz que Jonas ajudava ele, a sua esposa ajudava. Em um determinado momento, além de ter a amizade de Jonas, a aliança com Jonas, Davi novamente se esconde. Agora ele se esconde na caverna de Adulão. E às vezes, irmãos, nós estamos na caverna de Adulão, pensando que nós já estamos derrotados, pensando que não temos mais amigos, pensando assim, não tenho mais ninguém para contar. Aí, aqueles que ouvem a notícia, então Davi, 1 Samuel 22, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam com dinheiro, em aperto. E todos os homens, o quê? Endividados, sem condições de dar o dízimo,
sem condições de estar cooperando, mas estavam ali com Davi. E todos homens do quê? De espírito desgostoso, com espírito amargo, mas estavam com Davi, porque sabia da luta de Davi. E ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens. E Deus usou a Davi na frente deste exército, porque quando temos unção, aquele que está desgostoso começa a se fortalecer. Aquele que tem unção, quando está do lado alguém que está desanimado, aquele que está com unção passa a unção e ele começa a se estar animado. Aqueles que estão endividados, Deus começa a abrir as portas, porque Deus ele é poderoso com aqueles que têm unção, aleluia. E Deus começa a usar as 400 homens que está com Davi. Saul não desiste de matar a Davi. Saul tenta de todas as formas. Saul persegue a Davi. Quem sabe, irmãos, estou pregando para você nesta noite. Você que está aqui, você que está no seu lar, alguém está te perseguindo. Não se preocupa. Você tem a unção. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Não se preocupa com aqueles que estão te perseguindo. Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração nesta noite? Porque tem crentes que ficam, eu não vou ser mais crente não, porque o irmão está me perseguindo, eu vou desistir. Ei, se levanta, porque Deus está te escolhendo como autoridade na terra, e Ele diz, eu não quero ninguém com a cabeça para baixo, eu não quero ninguém desanimado. Eu te chamei para você ser instrumento de Deus, mas não para se entregar diante das adversidades. Pastor, o senhor não sabe a minha prova. Eu não sei mesmo, mas Deus conhece a tua prova e fala assim, eu sei que você pode aguentar, eu sei que pode estar contigo nesta prova, porque eu te dei a unção sobre a tua vida. Saul era o rei. Em um determinado momento ele mandou 3.000 pessoas atrás de Davi, para matar Davi, e não encontrou, porque Deus dá unção para você nesta noite. Aqueles que estão te perseguindo, aqueles que querem tirar a tua vida, querem tirar o teu ministério, querem tirar a tua paz, em nome de Jesus, Deus está contigo, a unção de Deus está contigo. Você vai caminhar, você vai andar, e vai dizer, eu tenho a unção, eu tenho a unção, Deus não vai me deixar morrer. Imagine 3.000 pessoas atrás de você. A Bíblia diz que Saul levantou aquele exército, vamos atrás deste homem. Saul buscava todos os dias. Tem um segredo. 1 Samuel capítulo 23, 14. Saul buscava todos os dias matar a Davi. Porém Deus não entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Davi não tinha paz. Davi estava, quem sabe, pensando, e as promessas que Deus me fez. Quando Samuel esteve na minha casa, diante de todos os meus irmãos, e eu fui ungido a rei, porque era uma determinação de Deus. Mas Davi, ele não se preocupava com isso. No capítulo 24, e uma oportunidade que ele tem
E às vezes, irmãos, eu vou falar um negócio para você. Às vezes nós temos oportunidade de quebrar a perna daqueles que querem nos matar. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. Temos que se portar como homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz que Saul estava numa caverna, dormindo, vacilando. Davi entra, corta o seu manto, corta a orla do seu manto de Saul. Tem a oportunidade de matar a Saul, tirar a vida de Saul, porque Saul estava perseguindo a Davi. Mas olha o que ele fala, ele disse aos seus homens, quem sabe aqueles homens que viram o sofrimento de Davi, a peleja de Davi, aquilo que passava com Saul, fala assim: mata esse homem agora, esse perturbador que quer tirar a sua vida. Davi fala assim, disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. O que Davi estava dizendo? Mesmo que ele não esteja na presença do Senhor, ainda ele foi ungido. Ainda ele foi ungido. Ainda ele é rei. Quem sou eu para tirar a vida de Saul? Deixa para lá. Deixa para lá. E a Bíblia diz que ele prosseguiu o seu caminho. Deus conhece aquilo que você está passando, amado. Davi foi ungido a primeira vez. E eu quero dizer para você que Davi não foi só ungido uma vez. Quando morre Saul, morrem os seus filhos, Judá está sem rei. E a Bíblia diz que Davi, aclamado rei de Judá. Segundo Samuel capítulo 2, diz assim: e sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aiamon e Jerielita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram a Davi, ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Ali estava se cumprindo a primeira etapa da vida de Davi. Depois de tanta tribulação, de tanta luta, de tantas guerras, de tantos embates, Davi é ungido como rei de Judá. Ele podia ser rei sobre todo Israel, mas havia uma autoridade que era Deus. Deus sabe o tempo que você está passando. Deus sabe o tempo que você vai passar para chegar aonde Ele quer que você chegue. E a Bíblia diz que Davi reinou por 7 anos e meio em Judá. E ele estava reinando em Judá. Mas ainda precisava ser ungido como rei de toda a nação. A primeira unção foi lá com Samuel. A segunda unção foi aqui em Judá. E para nós terminarmos, Davi é constituído sobre rei por todo Israel, segundo o livro de Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a quem? A Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne somos. Nós estamos contigo. Nós estamos com você, Davi. E também antes,
sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante quem? Perante o Senhor. E aí, ungiram Davi, rei, sobre toda Israel. Ei, a tua hora vai chegar. Você acredita nisso? A tua hora vai chegar. Não se preocupe, irmão, não se preocupe, irmã, com a perseguição. Deus fala ao meu coração nesta noite que a tua hora está chegando. Ande cabe anai. E há momentos na vida da gente que nós vamos para as cavernas de Adulão. Vamos para os lugares mais difíceis. Mas Deus fala assim: eu estou contigo, que eu estou com a unção sobre a tua vida. A minha unção está sobre a tua cabeça. E quando Davi, no Salmo 23, versículo 5, diz assim: ungis a minha cabeça perante os meus inimigos. A unção está na tua cabeça, irmão. A tua bênção ninguém te toma, o teu ministério ninguém te toma, porque está sobre a tua cabeça a unção que vem de Deus, aleluia. A unção que vem de Deus, a unção que vem de Deus sobre a tua cabeça. O homem escolhe, às vezes escolhe mal, e algumas pessoas estão em algumas posições porque o homem escolheu. E eu quero dizer para você nesta noite: a posição que você está foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu e fala: eu te dou a unção. Caminhe, cresça. Porque pessoas com alguns embates para de estudar a Bíblia, para de orar, para de buscar, para de se aperfeiçoar, porque às vezes o seu ministério é de louvor. Mas eu quero dizer para você: não se preocupe com as críticas, não se preocupe com aqueles que estão quem sabe até zombando de você. Quem sabe os irmãos de Davi, quando foram apresentar, já estavam: agora é eu. Mas Deus escolhe quem quer, da forma que quer, da maneira que quer. Não olha para a ordem social, econômica, posição. Somos nós homens que colocamos, mas Deus fala ao meu coração profundamente e diz assim: a unção está sobre a tua vida. Eu te escolhi para ser um instrumento nas minhas mãos, e ninguém pode destruir, ninguém pode atrapalhar, porque eu estou contigo, aleluia. Você crê nesta palavra nesta noite? Não deixe o desânimo te tomar conta, mas fale assim: eu fui chamado por Deus, eu já fui ungido, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Deus está contigo, amado. Deus está vendo o teu ministério nesta noite. E aquele que Deus vê, Ele não vê por fora, Ele vê por dentro. Podemos estar até bem vestido, até bem apresentado, mas o que Deus está vendo é por dentro. O meu e o teu coração. Se apresenta diante de Deus nesta noite com o teu coração aberto. Fala assim: eu pequei, quem sabe eu errei, eu preciso me colocar na posição, porque eu fui ungido por Deus, eu fui escolhido por Deus, mas eu não estou na posição que Deus quer me usar. Como nós falamos no início desta palavra, coloca na posição que Deus quer usar a tua vida. Te coloca na posição, porque Deus não usa desmantelado,
Deus não usa de qualquer jeito. Deus quer pessoas que estejam no teu caminho e fazendo a tua vontade. Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração nessa noite? Deus, Ele quer te usar, mas se coloca na posição. A unção de Deus está sobre a tua vida. Te coloca na posição nesta noite. Deus nos dá oportunidades, irmãos. E esta noite é a tua oportunidade. E eu quero fazer aqui o apelo, rapidamente. Você que quer tomar uma nova posição, quem sabe parou na fé, mas Deus falou ao teu coração nesta noite. Quem sabe você ainda não é crente, não é evangélico, mas vem aqui, eu quero orar por você nesta noite, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Deus te chamou, Deus te chamou. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Vem aqui, vem aqui. Você que ouviu a palavra de Deus e falou assim: Deus tem um propósito na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma posição, porque Deus quer usar a tua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus como o seu único, suficiente Salvador nesta noite? Levante uma das suas mãos e vem aqui na frente. Tem alguém que quer se voltar para Deus nesta noite, fazer um novo concerto com Deus? Deus está atento ao teu coração, à tua vida, à tua estrutura. Quem sabe você fala assim: eu não tenho condições, mas é Deus quem vai te dar condição. Jovens, se levanta, toma uma posição diante de Deus nesta noite, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece aquilo que você está passando. E eu sei que Deus falou com alguém aqui nesta noite, e Ele estava esperando uma posição tua, aquilo que você pode fazer só você mesmo. Tem alguém? Eu vou precisar parar. Ó Espírito Santo de Deus, a tua unção está sobre este lugar. Deus, o óleo do Espírito Santo está sobre este lugar. O Espírito Santo está falando ao teu coração nesta noite. Tu lembras quantas promessas eu te fiz? Lembras o que eu te falei na madrugada? Lembras que eu te falei usando aquele vaso, aquela mulher de Deus? Tu lembras o que eu te falei? Todas essas palavras que eu falei estão de pé. Não olha para a tua situação hoje. Ó Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, Senhor, nos corações nesta noite. Vai quebrando, Senhor. Vai quebrando, Senhor. Oh Altíssimo Deus, oh Altíssimo Deus, aleluia. Antes de terminar o culto, você vai ainda ter oportunidades. Nós estamos terminando o nosso culto. Que Deus possa abençoar ricamente, abundantemente a tua vida. Amanhã